minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Nossa gratidão às emissoras que transmitem este nosso programa. A TV Candidez de Divinópolis, a TV Horizonte de Belo Horizonte, a TV Evangelizar de Curitiba, a TVI de Pará de Minas, a TV Cidade de Itaúna, como também a Rádio Gospel Mira de Belo Horizonte. São parceiros importantes na transmissão, na divulgação deste programa Voz da Igreja, que começa mais uma vez. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no texto da Palavra de Deus, contida na Sagrada Escritura, no texto do Evangelho que vamos ler na liturgia da Igreja neste domingo, o 19º domingo do tempo comum, o domingo que abre o mês vocacional aqui no Brasil. E vamos mergulhar então no mistério deste Deus que nos fala, que aquece o nosso coração através da sua palavra bendita e santa. Se você tem por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos ler o texto de Lucas. Lucas capítulo 12, versículos 32 ao 48. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequeno rebanho, pois agradou ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que nunca se acabe, aonde não chega o ladrão, nem a traça corrói. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ficai cingidos em prontidão, com as lâmpadas acesas. Sede como quem está esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir a porta logo que chegar e bater. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo se cingirá, os fará assentar-se à mesa e passará a servi-los. E caso ele chegue pela meia-noite, ou já perto da madrugada, bem-aventurados serão, se assim os encontrar. Sabei isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que contas esta parábola? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos servos da casa para lhes dar a alimentação na hora certa? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Verdadeiramente vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. Porém, se outro servo pensar consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, então o senhor daquele servo chegará num dia em que não o espera e numa hora que desconhece, e o aniquilará e lhe destinará a sorte dos infiéis. Quanto ao servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, receberá muitas chicotadas. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, receberá poucas chicotadas. Todo aquele a quem muito foi dado,
muito lhe será pedido. Se a alguém muito se confiou, muito mais se exigirá. Meu irmão, minha irmã, estamos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, que é o evangelista que nós estamos lendo ao longo deste ano litúrgico. O capítulo 12 começa assim: entretanto, ajuntaram-se milhares de pessoas a ponto de uns atropelarem os outros. E Jesus começou a falar, em primeiro lugar, aos seus discípulos. Estamos aqui neste contexto, em que a multidão se ajunta aos milhares, e Jesus, então, começa a falar. Falar para formar os discípulos. Falar, em primeiro lugar, aos seus discípulos. E aqui há, portanto, um longo ensinamento, onde está o trecho que nós ouvimos neste Evangelho de Lucas, que vamos refletir neste domingo, o 19º do tempo comum. Aqui nos encontramos, então, com Jesus, que faz com que compreendamos que talvez não sejamos grandes, não sejamos uma quantidade invejável ou incontável. Não tenhais medo, pequeno rebanho. Nós não temos que ter medo de ser pequenos. A fantasia da grandeza, a fantasia dos milhares, a fantasia da multidão pode nos roubar a seriedade, a maturidade e, sobretudo, a capacidade da fidelidade. Não tenhais medo, pequeno rebanho. Jesus nos educa exatamente para ocupar e gostar deste lugar, o lugar de ser pequeno. Pequeno rebanho, onde podemos nos conhecer uns aos outros, podemos ouvir o Mestre e reagir e aprender tudo dele. Não tenhais medo, pequeno rebanho. E aqui, a partir deste início bonito e que nos interpela, Jesus, então, quer nos convidar a uma vida despojada, vender os bens e dar esmolas, nos ocupar daquilo que de fato seja um tesouro no céu, onde nem a traça nem o ladrão corrói, e termina com uma máxima que deve nos incomodar. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O nosso coração vai estar ali onde estiver o nosso tesouro. Se o nosso tesouro for os bens materiais, terrenos, mundanos, o nosso coração estará aí. Se o nosso tesouro for as coisas do alto, os valores do alto, a partir dos quais aprendemos a lidar com as coisas de baixo e da terra, aí então o nosso coração vai estar no lugar certo. Mas Jesus nos convida a essa disposição de simplicidade, de despojamento, sobretudo diante da perspectiva que temos. E a perspectiva que temos é, de fato, de um momento derradeiro. Estamos diante de um momento em que, no futuro, vai se dar a plenitude de todas as coisas, a consumação de todas as coisas. Estamos diante da possibilidade real e imprevista da nossa morte, como também estamos diante da possibilidade e a certeza de fé de que o Senhor Jesus virá. Jesus se utiliza aqui de 3 parábolas para nos chamar a atenção para a vigilância. A vigilância sobre como construímos nossa vida, sobre onde colocamos nosso coração, sobre os bens que de fato ocupam o nosso olhar e o nosso coração. Jesus vai contar esta parábola do Senhor que vai voltar de uma festa de casamento e quer encontrar o servo responsável pela casa ali, de pé e disposto a abrir a porta assim que ele chegar. Há também a outra parábola do ladrão que vem sem avisar. Assim como o Filho do Homem também virá em hora em que nós menos pensamos. E uma terceira parábola do administrador fiel e prudente
que cuida da casa enquanto o seu senhor não chega, e cuidando da casa vai merecer, exatamente, diz o texto, chegar e experimentar e ser encarregado de todos os bens da casa do seu senhor, porque foi fiel e prudente enquanto esperava a volta deste senhor. Mas Jesus termina colocando graus de responsabilidade sobre nós também. Ele vai dizer, se o servo conhece a vontade do Senhor e não prepara nada, esse receberá muitas chicotadas. Se o servo não conhece a vontade do Senhor e fez coisas que merecem castigo, receberá poucas chicotadas, porque não tinha ciência, não conhecia esta vontade. Quero dizer-lhes, irmãos e irmãs, que nós estamos exatamente aqui nesse primeiro grau. Conhecemos a vontade do Senhor. Sabemos quem somos. Sabemos a quem pertencemos. Fomos marcados com a graça do batismo que nos colocou na perspectiva do alto. Aqui somos chamados a estar no mundo, a viver neste mundo, mesmo sendo pequeninos, fustigados e perseguidos. Somos chamados aqui a viver no despojamento que nos põe diante de Deus como aquele que é a nossa riqueza, a nossa maior riqueza, aquele a partir do qual administramos e utilizamos os bens da terra de modo a ganhar os bens do céu. Neste final de semana, somos chamados, portanto, a esta disposição de vigilância. Nós vamos morrer, o Senhor Jesus vai voltar. Enquanto não acontecem essas duas realidades previstas e de futuro, nós somos chamados a construir nossa vida na direção certa, conhecendo a vontade de Deus e colocando sobre ela o sentido da nossa vida. Bebemos da fonte. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Coração deste tempo. Vamos avançando no nosso ano de 2022. Chegamos ao mês de agosto. Para nós aqui no Brasil, mês vocacional. Estamos nos preparando para viver também com toda a igreja no Brasil, mais um ano vocacional que será iniciado no mês de novembro, na solenidade de Cristo Rei, e que vai até esta mesma solenidade no próximo ano de 2023. Será o terceiro ano vocacional. O primeiro foi em 1983, me lembro, foi o ano em que entrei para o seminário, portanto há 40 anos atrás. Depois o segundo ano vocacional em 2003, pelos 20 anos do primeiro ano vocacional, e passados outros 20 anos, chegamos então ao terceiro ano vocacional que vamos viver ao longo do ano de 2023. E neste primeiro final de semana do mês de agosto, em todos os anos, nós nos voltamos para as vocações sacerdotais. Rezamos pelos nossos sacerdotes, rezamos pelas vocações que, a partir das famílias e das comunidades, vão aparecendo e sendo formadas num caminho de formação inicial no seminário e de formação permanente depois da ordenação. Então, quero aqui, em primeiro lugar, agradecer imensamente a cada sacerdote da nossa Diocese de Divinópolis, a cada sacerdote aí
da sua diocese, onde você agora me assiste ou me escuta. Façamos uma prece por eles neste final de semana. Homens que foram chamados de muitos lugares, lugares sociais, lugares eclesiais, e a partir deste chamamento inicial que cada um pôde escutar e responder positivamente, cada um pôde construir a sua história vocacional. E estão aí hoje no caminho e no coração da igreja. Homens que, a partir de uma experiência de Deus, de um encontro pessoal com Jesus, são, no meio da igreja e no mundo, arautos do Evangelho, são anunciadores do reino, são homens profundamente tocados pela vocação e pelo chamamento de Deus para o cuidado do rebanho. Não se esqueça, portanto, meu irmão, minha irmã, de neste final de semana fazer uma prece pelo sacerdote que está aí na sua comunidade. Se puder, dê um abraço nele, em seu nome e em meu nome. Se você puder ainda, lembre-se de colocá-lo todos os dias nas suas orações. A nossa oração, esta que fazemos uns pelos outros, esta oração nos converte a todos. A oração que você faz pelo seu sacerdote, pelo padre que está aí na sua paróquia, na sua comunidade, esta oração ajuda a este homem a fazer o seu caminho humano, espiritual de conversão. A oração é remédio precioso e importante para que o outro seja aquilo que ele deve ser a partir do chamamento que Deus lhe fez. A oração apressa a conversão dele, apressa a sua conversão, apressa a minha conversão. Por isso é importante que neste domingo do mês vocacional, em que nós nos voltamos para os sacerdotes, que de fato chegue ao céu uma bela e preciosa corrente de oração pelos nossos sacerdotes. Sabemos que somos humanos e estamos mergulhados também nas nossas fraquezas, fragilidades, limitações pessoais. Mas também cremos, antes disso, que aquele Deus que nos chamou é fiel. E Ele pode ir colocando ordem nas nossas desordens. Ele pode ir apressando a minha conversão. Ele pode ir ajudando-me dia a dia a ser mais sacerdote. A ser sacerdote segundo o coração de Jesus. A ser sacerdote como Jesus é o sumo e eterno sacerdote, medida e modelo de todo sacerdote. Rezemos então pelos nossos sacerdotes. Rezemos também pelos nossos seminaristas, para que perseverem, para que estejam profundamente marcados por essa vontade grande de servir. Servir com amor, servir com despojamento, servir na exemplaridade. Rezemos para que nossos seminaristas sejam formados para responder às demandas das nossas igrejas locais. Sejam seminaristas daqui, formados aqui, para responder às demandas daqui e não para estarem conectados com outras demandas, outros modelos que não sejam propriamente aqueles da igreja local na qual e para a qual estão sendo formados. Rezemos para que perseverem numa grande fidelidade à igreja. A igreja que os recebeu e os forma para o serviço pastoral nela. Rezemos então também pelos nossos seminaristas. Que a nossa oração por cada um deles possa também ajudá-los a perseverar, a viverem um processo de formação inicial com muita transparência, com muita abertura, a fim de que sejam cuidados, formados segundo o coração de Jesus. E para que isso aconteça, cada um precisa colocar a mesa na formação séria, no acompanhamento espiritual, no acompanhamento pastoral, no acompanhamento psicológico, no acompanhamento acadêmico. Cada um precisa colocar aí a sua vida com transparência, para que esta vida e esse coração sejam cuidados
e sejam, no tempo certo, um coração consagrado inteiramente a Deus, no serviço da igreja e no seguimento de Jesus Cristo, o bom e belo pastor. Então, nossa gratidão também a cada seminarista que está procurando com seriedade viver o seu processo formativo inicial. Mas eu queria também brevemente, meu irmão, minha irmã, recordar a você aquilo que faz parte da nossa fé. Ouvimos no texto do Evangelho de Lucas deste domingo acerca da vigilância. A vigilância que nos põe diante da expectativa da volta do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que nos põe na expectativa do nosso momento derradeiro neste mundo através da nossa morte pessoal. Nós não podemos esquecer que a pregação da igreja também precisa iluminar estes dois momentos do nosso caminho. A nossa morte pessoal e a volta do Senhor Jesus. O nosso problema não é que nós vamos morrer. O nosso problema é o que fizemos da vida enquanto vivíamos, enquanto a morte não chegou. E a fé precisa dar sentido aos nossos dias, às nossas decisões, à nossa vida. É preciso que, a partir da fé, nós lancemos luz pascal sobre a realidade da nossa morte pessoal. Mas é também verdade, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus vai voltar. A história não vai indefinidamente, como se não houvesse um momento derradeiro. Nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar em dia e hora que só o Pai conhece. Também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. A história não vai indefinidamente como se a sua plenitude estivesse nela mesma. Não. Há uma plenitude que está acima da história e depois da história. Esta volta do Senhor Jesus, que nós chamamos na teologia de parousia, esta volta é uma realidade esperada alegremente. Vem, Senhor Jesus. É a nossa prece, como a prece da igreja desde a primeira hora do seu caminho. O Senhor Jesus vai voltar. A nossa morte vai chegar também em algum momento. Haverá um juízo particular na minha morte, haverá um juízo final na volta, na parousia do Senhor Jesus. E é diante disso, meu irmão, minha irmã, que eu devo não me desesperar, como quem vive angustiado e não faz nada porque vai morrer ou porque Jesus vai voltar. Mas é a partir dessa ótica da minha morte pessoal e da volta de Jesus que eu sou chamado a dar sentido à minha vida. Sendo sacerdote, me casando, estando na igreja e no mundo como um leigo, uma leiga que a partir da fé cristã vai também fermentando, iluminando e temperando os ambientes, a partir da minha vocação consagrada e religiosa, aquilo que nós fazemos no mundo deve ser o lugar, o momento e o tempo de dar sentido, horizonte e, ao mesmo tempo, beleza ao nosso caminho, de modo que a nossa passagem pelo mundo não seja estéril, não seja vã, mas seja um momento temporal em que nós vamos, a partir da fé, a partir de Jesus, deixando também a nossa marca, a nossa identidade, o nosso cheiro no caminho que percorremos. Vamos adiante. A morte não chegou ainda, o Senhor Jesus não voltou. Eu e você somos chamados, portanto, a construir na certeza da morte e da volta de Jesus, construir o nosso caminho. A vocação é isto, é preencher o nosso tempo, a nossa vida, os nossos dias com um caminho, com um trabalho, com uma missão que valha a pena e nos remeta sempre a Jesus e ao céu, para o qual nós caminhamos dia após dia, no coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar
pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da Igreja, neste mês vocacional, neste primeiro domingo em que nós rezamos, pensamos e trazemos à nossa mente a vocação sacerdotal, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a manter acesa aí na sua comunidade uma pastoral que vai cuidar das vocações sacerdotais e religiosas. Estou falando da pastoral vocacional, que é um fruto bonito da nossa tradição eclesial. Aí na sua comunidade pode ter uma equipe vocacional paroquial, uma equipe de pastoral vocacional, que vai rezar pelas vocações, vai acompanhar aqueles que demonstram um desejo inicial de viver este caminho e este estado de vida, vai também fazer sempre o trabalho de falar, de divulgar a vocação sacerdotal como uma vocação importante e necessária no coração da igreja. Quem sabe então aí na sua comunidade, a partir de você, pode começar, se não existe ainda, o germe de uma bela pastoral vocacional, de uma equipe vocacional paroquial, que vai ser muito importante nesta capacidade de perceber e de acompanhar vocações de especial consagração, sobretudo para o ministério sacerdotal. Muitos meninos e também meninas que, sobretudo vindo das periferias ou das zonas rurais, não conseguem avançar porque não sabem a quem recorrer diante de um desejo do coração de servir a Deus. Uma equipe vocacional paroquial pode ser, de fato, um endereço importante onde os jovens vão poder recorrer para buscarem alguma instrução inicial, alguma luz inicial diante do chamamento de Deus. Mas também quero ainda pedir a você que neste final de semana vá à sua comunidade, reze pelo seu sacerdote, dê um abraço nele, agradeça a ele pelo sim e se comprometa a uma oração cotidiana pela conversão dele, pela minha conversão, a fim de que possamos ser regados pela graça orante da igreja, possamos avançar naquela medida bonita de sacerdócio que nós precisamos viver e alcançar para estar à altura do sacerdote Jesus, que nos chamou para estar com ele e para ser sacramentos dele no coração da igreja e do mundo. E para terminar, quero convidar você agora a uma pequena oração pelas vocações. Uma oração de São Paulo VI, e é com ela que nós terminamos este terceiro bloco. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda
a humanidade. Amém. Na tradição da Igreja. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.